E aí galera do YouTube, bom dia, tá? Tô aqui em BH esses dias na casa do meu cunhado, tô gravando da casa dele. A iluminação não é muito boa não, mas o importante é mais o que está sendo falado do que o que está sendo visto. E eu vou hoje gravar um vídeo que talvez eu até divida ele em partes para vocês, para abordar um pouco mais sobre balística nas armas de pressão. Tá, o meu intento maior é esclarecer, porque há muito pouco material nesse sentido no YouTube, né? E eu já de antemão falo que não é também com a presunção nem o intento de exaurir o assunto, de esgotar o assunto, nem de falar dele pormenorizado, porque nós precisaríamos de entrar aqui em fórmulas, em cálculos, para falar pormenorizadamente desse assunto. Ele é muito rico e ele é muito importante para um bom tiro, e para um tiro de efeito e um tiro de precisão, e também os efeitos do tiro, porque tudo isso passa pela balística. Então eu vou começar a colocar, eu falei até sobre balística interna um dia desse, tá? Falei sobre efeito Joule e outros vídeos que estão aí no canal aí que vocês podem olhar. E hoje eu vou falar sobre balística externa, fazendo apenas um adendo que eu não fiz nos outros vídeos. Subentende-se que você como atirador, que eu como atirador, temos o cuidado de manter uma arma bem lubrificada, uma arma com o cano limpinho, porque tudo que se aplica à balística está em função de você ter uma arma em boas condições, principalmente o cano por onde o projétil vai passar, tá? Para que você possa aplicar essas regras e ter sucesso. Se você tiver uma arma mal conservada, você vai ter dificuldades para lograr êxito nos seus tiros. Então limpar direitinho e cuidar. Então hoje aqui nós vamos começar sobre balística externa, perdão. A interna é aquilo que eu falei nas armas de pressão. Na arma de fogo teria muitas coisas mais a falar, como o tipo do propelente, se a pólvora é branca, é preta, de queima rápida, como que é, mas nós estamos falando de arma de pressão, que esses agregados não estão presentes no tiro que a gente faz com a arma de pressão. Então é basicamente aquilo que eu falei ali. Agora a balística externa, perdão, tem muita coisa a ser, que nós vamos falar aqui para vocês entenderem melhor como cada coisa funciona na balística externa. Então vamos aqui para a parte 1 da balística externa. A primeira coisa a se considerar numa balística externa está na visada. Quando você vê o alvo, seja pela sua luneta, ou seja pelo seu aparelho mesmo de mira aberta, alça de mira, massa de mira, quando você tem a visada do alvo, você já está compensando, na verdade, a gravidade. Muito atirador não sabe disso. Eu peguei até uma régua aqui para a gente tentar explicar com essa régua. Não sei se está visível por aí. Então uma régua de mais ou menos 50 centímetros, me parece, é isso mesmo, 50 centímetros. Normalmente quando você faz a visada, você está olhando aqui na arma, você tem às vezes a impressão de que você está mirando o alvo assim, em linha retilínea. Certinho, que o seu olho está aqui, o alvo está aqui, que existe uma linha reta que o seu projétil vai percorrer para na hora que você disparar aqui, ele atingir o alvo aqui. Mas isso é um ledo engano. Não existe visada reta em arma. Você já visa, quando você vai fazer a visada para acertar direitinho, calibrar o seu mecanismo de pontaria, seja a alça de mira, a massa de mira, seja a luneta, você na verdade está fazendo um tiro assim, ó. Dá uma olhadinha aqui, o seu tiro é parabólico, ele é assim, ó. Então quando você vê o alvo aqui, vai ajustando para você acertar, não acertei um pouquinho embaixo, um pouquinho em cima, você na verdade, esse erro está em função da curva que o projétil faz aqui, ó, até ele cair no alvo, que a partir do momento que ele sai da boca do cano aqui, ele já está sofrendo o efeito da gravidade para ele perder altitude.
Então por isso que é bom você aferir bem a luneta, zerar a luneta. O que é zerar a luneta ou zerar a sua mira? É você estabelecer uma medida, uma distância em que você vai coincidir o ponto da visada aqui com o ponto exato do impacto, que de acordo com o que você está vendo. Digamos assim, o X da luneta está nesse ponto aqui. Quando você puxa o gatilho aqui, ele acerta direitinho, a sua luneta está zerada para aquela metragem. Você já compensou. Na verdade, o projétil fez isso aqui quando ele saiu da boca do cano, ó. Aí ele foi sofrendo o efeito da gravidade, foi caindo, 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 e acertou exatamente naquele ponto que você estava vendo aqui. Você já compensou em milissegundos o efeito da gravidade sobre o seu projeto. A balística tem isso. Para você ter uma ideia, o efeito da gravidade ele é tão violento e atua sobre todos os corpos que ele puxa um corpo para baixo no fator de 10 metros por segundo. É uma força que é como se quisesse puxar essa régua para baixo em um segundo, uma distância de 10 metros. Então a força da gravidade é muito grande. Então a gente precisa de começar a entender isso já na visada. Você às vezes não sabia. Quando você está zerando ou ajustando o seu equipamento de pontaria, você já está compensando o efeito da gravidade sobre o seu projétil. Então vamos falar aqui ainda sobre o efeito da gravidade aqui. Como que ele atua nos chumbos da arma de ar comprimido? Quanto mais pesado o chumbo, quanto mais pesado, mais rápido ele vai sofrer o efeito da gravidade. Então ele vai perder a altitude mais rápido. Isso não está em função do peso. Nós sabemos que a lei da gravidade, ela puxa dois corpos na mesma força, exerce sobre eles a mesma força, independente do peso que eles têm. É por isso que se fala que se você soltar uma pena e soltar aqui uma maçã, ambos vão tocar o solo no mesmo momento, que a gravidade atua igual nos dois. Por que então que o chumbo mais pesado, ele sofre mais o efeito da gravidade, ele vai descer mais depressa? Essa curva aqui, digamos que seja um chumbo leve, você atirou aqui, você está fazendo a visada aqui, ele fez esse movimento parabólico, atingiu o alvo aqui a 15 metros. Se for um chumbo, isso é um chumbo leve. Se for um chumbo pesado, ele vai vir, essa curva dele vai ser mais rápida, ele vai sofrer. Não está em função, ele vai cair mais rápido. Não está em função do peso dele, mas está em função da velocidade em que ele é arremessado de dentro do cano. Normalmente, se você atirar com chumbo de meio grama, a sua arma faz, vamos supor, 1000 fps por segundo. Se você atirar com de 1 grama, ela vai fazer 600 fps. Então essa velocidade menor com a qual ele é propulsionado do cano faz com que essa curva parabólica dele seja mais rápido. A gravidade vai atuar nele porque ele tem mais rápido, porque ele tem uma velocidade menor na boca do cano. Então o chumbo mais pesado sofre mais o efeito da gravidade porque ele é mais lento. Então daí você não vai usar o chumbo pesado? Não. Você vai ter que compensar melhor a visada. Se você está visando aqui a 15 metros, tem uma visada aqui de 15 metros, acertando exatamente o alvo quando você atira aqui a 15 metros de distância. O seu projétil faz isso com um chumbo de um determinado peso. Com o chumbo mais veloz você vai precisar de compensar, mirar um pouco mais em cima para o chumbo fazer isso aqui, ó, e acertar a mesma distância. Por quê? Porque ele sofre mais o efeito da gravidade, ele tem uma parábola maior ao ser disparado de dentro do seu cano. Isso é muito importante, o efeito da gravidade no chumbo. Por quê? Porque o efeito da gravidade no chumbo, ele faz com que você escolha o melhor chumbo para o seu objetivo naquela hora. Por isso que eu já falei em outros vídeos aí, por exemplo, o chumbo de competição nas armas olímpicas são chumbos leves, porque ele, por ser leve, ele vai fazer uma parábola menor, ele vai te exigir um aparato óptico que te dá menos trabalho de compensar, e ele vai sofrer menos a força da gravidade aqui. A gente não pode confundir, tá, a força da gravidade com a pressão atmosférica. A força da gravidade, ela atua sobre todos os corpos com a mesma intensidade, independente do peso deles, independente da massa deles.
Porém, a pressão atmosférica é diferente. Às vezes o atirador confunde, tá? Pressão atmosférica. Então eu vou falar daqui a pouco sobre a pressão atmosférica, sobre as armas de pressão. Aí eu vou colocar para vocês um vídeo feito com Airsoft, para vocês verem a curva parabólica do projétil. Eu fiz com a arma de Airsoft porque você vê melhor, ela é um pouco mais lenta, você vê melhor a curvatura, a trajetória do chumbo, tá? Que você tem que compensar. Então fica aí a parte 1, efeito da gravidade sobre as armas de pressão, ou na balística das armas de pressão, ok? Vamos lá depois então para o segundo vídeo.